Salve, salve! Boa tarde a todos. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos prestigiando nesta quarta-feira em mais uma edição do nosso projeto Registro de Informação. Projeto que é promovido pelo Sistema de Bibliotecas da UFBA. Meu nome é Uri de Assis, sou bibliotecário documentalista e integro a equipe do Sistema de Bibliotecas da UFBA. Desde 2015, eu sou um dos responsáveis pelo gerenciamento do nosso repositório. Porém, atualmente eu estou em colaboração técnica no Instituto Federal Baiano para auxiliá-los na implantação do repositório dessa mesma instituição. O projeto Registro de Informação ele foi idealizado e é coordenado pela professora Ivana. A equipe é composta por Jamile Quaresma, Ana Xavier, Ana Lúcia Albano, Ana Valéria, Daiane Araújo, Rosana Campos, Rafael Nunes, Ramon Santana e Danilo Ramos. Esse projeto é uma parceria entre o CIB e o CI. Ele foi concebido com o objetivo de fomentar um espaço de debates pertinentes às áreas da ciência da informação, da arquivologia e da biblioteconomia, bem como também divulgar pesquisas desenvolvidas por profissionais que fazem parte do sistema de bibliotecas e também do Instituto de Ciência da Informação, daqui da UFBA. E nesta quarta-feira, teremos uma edição especial do Registro de Informação. Estaremos comemorando 10 anos do nosso repositório, essa importante ferramenta que tem como objetivo reunir em um único local virtual toda a produção da nossa universidade. Esta live terá como título 10 anos do repositório institucional da UFBA, Desafios e Conquistas. Nós teremos como palestrante a diretora da EDUFBA, a professora Flávia Rosa, e como mediador, o professor do ICI, Rodrigo Meirelles. Eu gostaria de falar que não poderia ter pessoas mais capacitadas, né, do que vocês aqui para esta live comemorativa. Pessoas que foram fundamentais para a existência do nosso RI. Sejam muito bem-vindos, colegas. Antes de ler o currículo de vocês, eu informo que teremos 1 hora de live, sendo que 40 minutos reservados para a apresentação e 20 minutos para considerações do mediador e para as perguntas do nosso público. Agora sim, vamos para a leitura do currículo dos nossos convidados. Vou começar com a nossa palestrante, Flávia Rosa. Ela é professora associada 4 da Escola de Belas Artes, no curso de Design, e vinculada ao programa de pós-graduação ESU, no IAC. Doutora em Cultura e Sociedade, mestre em Ciência da Informação e diretora da editora da UFBA. O nosso mediador, professor Rodrigo Meirelles, ele é bacharel em Biblioteconomia e Documentação, mestre em Ciência da Informação e doutorando em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, é professor do Instituto de Ciência da Informação, membro do grupo gestor do repositório institucional da UFBA e do Comitê de Segurança de Informação e Comunicações da UFBA. Tem experiência em tecnologia da informação, com enfoque em projetos, ensino e implementação de sistemas de informação, atuando principalmente nos seguintes temas: periódicos eletrônicos, bibliotecas digitais, repositórios digitais, gerenciadores de conteúdo e de outros mecanismos e padrões de indexação, disseminação e recuperação da informação. Neste momento, eu peço licença aos nossos convidados, pelo fato de eu integrar a atual gestão do repositório, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre o estado atual do nosso repositório. A nossa equipe do repositório, juntamente com a TI da UFBA, já estamos trabalhando na atualização da versão do sistema, com o objetivo de prestar um serviço com mais qualidade aos nossos usuários. Estamos também reformulando a política do repositório também, que em breve será entregue à apreciação ao grupo gestor do repositório. Para quem não sabe, o grupo gestor é a instância máxima do repositório que delibera as questões macros do repositório. E a professora Flávia e o professor Rodrigo também fazem parte do grupo gestor. E também com os serviços desempenhados pela nossa equipe, no nosso RI, ele está ocupando atualmente a colocação número 215 no mundo e 13º no Brasil, de acordo com o Ranking Web of Repositories, na edição de setembro de 2020. Eu desejo uma excelente live para os nossos convidados e também para todos que estão nos assistindo e que possamos ter uma tarde prazerosa com muita informação. Passo agora a palavra para a palestrante, professora Flávia Rosa. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar hoje aqui celebrando os 10 anos do repositório, que para mim, na minha trajetória acadêmica e profissional, foi um marco, justamente por ter realizado a sua implantação a partir do meu doutorado. Então, eu começo, de fato, agradecendo gestores da UFBA
né, nesses 10 anos, o professor João Carlos Salles, a professora Dora Leal Rosa e o professor Naomar Almeida Filho, que foram gestores que sempre prestigiaram o repositório, sempre perceberam a importância desse repositório. E a acolhida de uma gestão com relação a essa ferramenta foi definitiva para que nós conquistássemos tantas coisas nesses 10 anos, né? E que realmente vai culminar com essa atualização do programa, da versão, né? Da atualização da versão do repositório. Então, eu vou contar um pouco dessa história, né? Eu acho que o nosso repositório ele tem esse diferencial porque ele surgiu a partir de pesquisas e eu envolvo também Suzane Barros, que ela fez a pesquisa sobre a questão da adoção do acesso aberto, Rodrigo Meirelles, que foi pessoa fundamental para a questão da gestão técnica de implantação do repositório e depois também dos primeiros passos para o povoamento desse repositório. Então, essa história que eu vou mostrar para vocês perceberem como, de fato, o nosso repositório é diferente de muitos outros, né, por ter sido fruto de pesquisa e, de fato, ele ter sido tratado da maneira como ele vem sendo tratada, sobretudo por essa equipe fantástica do CIB, a quem eu agradeço esse convite. Bom, vamos lá à apresentação. Eu dei um título que foi a democratização da produção científica da Universidade Federal da Bahia, 10 anos do repositório institucional. E compartilho essa apresentação com as contribuições justamente de Rodrigo Meirelles e de Suzane Barros. Então, como o Willis falou anteriormente, o objetivo do repositório era justamente esse, reunir num único local virtual o conjunto da produção da universidade para ampliar a sua visibilidade, bem como o impacto da investigação e, sobretudo, a preservação da memória, né, das produções dessa instituição, tanto na área de artes, na área tecnológica, na área de ciência e na área das humanidades. E o grande ponto positivo do repositório é essa possibilidade do auto-arquivamento também de recursos não só textuais, como também imagem e som, imagem e movimento. Por que essa importância? Porque nós temos na UFBA 3 cursos, que são os cursos da área de teatro, de dança, de música, 4 cursos, e de artes, que são cursos que têm uma produção científica diferenciada e que, de fato, é um espaço para disponibilização, naquela ocasião, há 10 anos atrás, de imagem, movimento, som e imagem, de fato, resolvia a questão da disseminação também da produção dessas áreas. O desenvolvimento desse trabalho, como eu falei, foi a partir de pesquisa. Suzane Barros foi fazer o mestrado em Ciência da Informação e eu, o doutorado no Cultura e Sociedade, né, que na época era na Faculdade de Comunicação. E, na verdade, a pesquisa para a implantação do repositório, ela precisava também que nós soubéssemos qual o entendimento que os nossos pesquisadores tinham com relação ao acesso aberto, bem como identificar que políticas e práticas a UFBA já estabelecia para a divulgação da sua produção científica. Então, toda essa parte da análise documental com relação às práticas estabelecidas pela universidade, toda essa parte do trabalho ele foi desenvolvido
a partir do mestrado de Suzane Barros. Então, a segunda etapa foi, de fato, esse planejamento, né, o desenvolvimento da implantação do repositório. Então, eu fazendo doutorado no Cultura e Sociedade, agradeço muitíssimo ao meu orientador, professor Marcos Palácios, que foi realmente ele que me deu o start de que eu tinha um projeto de pesquisa na mão e que ele me orientaria. Bom, a referência que nós usamos para a implantação do nosso repositório foi da Universidade do Minho, onde eu tive a oportunidade de fazer o estágio doutoral por 4 meses. Por que a Universidade do Minho? Porque era a universidade pioneira de língua portuguesa na implantação do repositório. Inclusive, foram eles que fizeram a tradução do programa, o The Space, que é o programa que a gente usa, e também porque eles lideravam o rank Web of Universities entre as instituições portuguesas. Como é que nós fizemos isso? Então, nós fizemos, que foi a parte da pesquisa de Suzane, um levantamento com 81 pesquisadores da UFBA, bolsistas de produtividade, para justamente conhecer o que é o posicionamento deles com relação ao acesso aberto. E aí, já fazendo parte da minha pesquisa, eu apliquei um questionário com os coordenadores dos programas de pós-graduação para também saber qual o entendimento que os programas tinham, porque a pesquisa nossa ela está vinculada aos programas de pós-graduação e aos grupos de pesquisa. Então, é de extrema importância nós sabermos a opinião desses coordenadores, assim, representando os programas, na verdade, para a gente ter a certeza que esse era, de fato, o nosso caminho, que deveríamos persistir para a implantação do repositório. Fizemos também entrevistas com membros das instâncias superiores e membros do conselho editorial, além de levantamento dos periódicos usados para a publicação dos resultados de pesquisa. Por que um levantamento dos periódicos? Para justamente nós sabermos onde os nossos pesquisadores estavam publicando a sua produção, se essa produção estava sendo publicada em periódicos de acesso aberto. E foi feito um diário de campo, durante os 3 anos, desde a minha entrada no doutorado até a finalização da implantação. Minha tese, obviamente, está disponível no repositório da UFBA. Minha comunidade é a Escola de Belas Artes, porque hoje também ela está disponível no programa onde eu realizei o doutorado, mas de imediato eu disponibilizei na minha comunidade, que é a comunidade da Escola de Belas Artes. E o interessante é que, além da parte principal, do corpo principal da tese, eu tenho assim uma entrevista gravada com a pessoa que fez a implantação do repositório na Universidade do Minho, o diário de campo e toda a documentação levantada na Universidade do Minho, porque justamente eu fiz toda uma pesquisa com os coordenadores de comunidades, com os usuários e com os depositantes do repositório da Universidade do Minho. Esse estudo também consta da tese, para, a partir dos dados coletados lá, nós decidirmos questões de gestão para o repositório da UFBA. Foram também verificadas resoluções, portarias e as publicações oficiais para verificarmos os canais usados, até então, pela universidade para disseminar sua produção. E a questão principal, fazer com que as pessoas entendessem o que é o acesso aberto, que é essa disponibilização livre na internet, não só para leitura, mas para download, para copiar, para distribuir, para imprimir, para referenciar, para pesquisar. E aí é que a gente, nesse momento de pandemia, nós não podemos deixar de ressaltar a importância do repositório para a universidade, porque hoje, com o conteúdo que nós temos lá disponível,
os nossos professores podem utilizar todo esse conteúdo disponível, né, para justamente trabalhar com seus alunos nesse momento que o acesso ao livro físico é impossível. Acho interessante a gente colocar essa questão sobre a adoção do acesso aberto no ambiente acadêmico, porque, de fato, nós tivemos que mudar, né? A partir de um dado momento, com a internet, o fluxo da comunicação científica mudou e, obviamente, as mudanças também ocorreram, não só nos hábitos de ensino e de pesquisa, né? Na forma como a comunidade acadêmica já vinha trabalhando. Tanto que nós, na verdade, eu acho que assim, esse momento da pandemia tem todo o momento do pânico mesmo da doença em si, óbvio, e do afastamento social. Mas nós já estávamos com muitas práticas incorporadas e que possibilitadas, né, pelo acesso aberto. Obviamente que a gente tem um problema muito sério no nosso país e em outros países, sobretudo aqui da América Latina, né, da África também, com relação a redes, né, as redes de internet gratuita, que, de fato, para a população com os problemas socioeconômicos que nós temos, isso é, de fato, uma restrição ao acesso aberto. Então, assim, no fundo do fundo, o acesso aberto ainda não é para todos, né? É uma democratização que, na prática, ela não vem ocorrendo, né, de forma ampla, não porque os documentos não estão acessíveis, mas porque há um impedimento de acesso por conta de limitações de acesso às redes. E o que é que acontecia antes do acesso aberto? Eu, inclusive, estou usando aqui o termo também em inglês, porque são as duas formas que o termo aparece acesso aberto, aparece open access, mesmo em textos escritos em português. Então, havia uma certa insatisfação, né, dos autores e pesquisadores, porque consideravam a circulação restrita do que produziam. Também a visibilidade e o impacto, que é gerador de prestígio, também não ocorria de forma satisfatória. E a cessão exclusiva de direitos em troca de publicação, que impediu o autor de ter poderes realmente sobre o que ele publicava. Tanto que o movimento de acesso aberto ele tem uma particularidade muito interessante, porque foi um movimento que surgiu a partir dos pesquisadores, por este incômodo de não terem um acesso livre e gratuito ao que eles produziam. Eles produziam no âmbito das suas instituições e muitas vezes suas instituições pagavam, né, para ter acesso ao que eles publicavam através dos periódicos. Nós temos duas formas de fazer esse acesso, né? Que é chamada de via dourada. Hoje, inclusive, a gente já tem as vias híbridas, mas tudo começou com a via dourada, que é o acesso aberto à própria publicação do periódico científico eletrônico, e a via verde, né, que surge depois, que é o sinal verde dos editores para que os autores depositem seus trabalhos em repositórios digitais. Ou seja, hoje nós temos um número muito grande de periódicos científicos que permitem que você publique seu texto na íntegra e que depois você disponibilize o mesmo texto no seu repositório no repositório da sua instituição. Então, a implantação do repositório, ela se inicia em setembro de 2007 e no primeiro momento ficou bastante evidente assim as dificuldades técnicas do STI, né? Porque não havia um conhecimento, claro, era um momento que estava surgindo todo esse movimento, né? E foi necessário que a gente fazer uma integração, e essa parte foi que ficou a cargo de Rodrigo Meirelles, essa integração entre a equipe do STI e a equipe do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, o IBICT.
decidiu-se, né, na ocasião, que o projeto piloto do RI seria o conteúdo produzido pela editora da UFBA. Por que o conteúdo da EDUFBA? Bom, consideramos que esse seria o melhor exemplo para aqueles que tinham receio da sua perda dos direitos autorais sobre sua publicação. Por quê? Porque se tratavam de livros. Então, nós temos os conteúdos que são disponibilizados são com a autorização dos seus autores. Nós iniciamos justamente a implantação pelos autores que tinham mais de um título publicado pela EDUFBA. Não tivemos nenhum tipo de resistência por parte dos autores, muito pelo contrário. E o nosso conselho editorial, ele definiu que política de arquivamento nós adotaríamos para a editora. Em 2008, que foi quando eu iniciei realmente o semestre letivo do repositório, do doutorado, nós fomos apresentar, eu juntamente com meu orientador, professor Marcos Palácios, fomos apresentar ao reitor o projeto e que de imediato ele acatou, né, a ideia da implantação do repositório da UFBA. Nós já estávamos encaminhando, né, com essa implantação, com a implantação do software livre da Space, quando ocorre um edital da FINEP, coordenado pelo IBICT, e a editora, a UFBA, através da editora, juntamente com a diretora do ICI, na época, a professora Lídia Brandão, nós fizemos o projeto, submetemos, né, ao edital e fomos contemplados. E, ao ser contemplados, nós recebemos um kit tecnológico. Então, o nosso repositório, ele tem um servidor próprio para ele, então, fruto desse edital, e terminamos fazendo parte também do projeto piloto do IBICT de implantação de repositórios institucionais no Brasil. Foi criado um grupo gestor através da portaria, tanto que a minha pesquisa foi uma pesquisação, né? Eu fui sujeito participativo desse processo, eu fiz parte também do grupo gestor, e justamente nós definimos a partir desse grupo gestor que comunidades, que subcomunidades, qual era a tipologia, todas as orientações para a política que seria adotada para o repositório. Então, essa política ela foi definida, submetida ao reitor, que, através de portaria, em 2010, fez a implantação da política. Agora, né, está sendo revista, isso é uma coisa excelente e óbvia, porque se passaram 10 anos, muitas coisas mudaram. E o nosso repositório tem como data de lançamento dia 9 de setembro de 2010. Então, fizemos 10 anos, realmente, agora em setembro. Ele foi criado com 2 comunidades, né? Uma era a editora da UFBA, que disponibilizou, na ocasião, 123 documentos, livros, e a comunidade Memória, com 230 documentos. Nós realizamos, na ocasião, um seminário com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Trouxemos Eloy Rodrigues, que foi responsável pela implantação do repositório da Universidade do Minho, para justamente fazer uma palestra para os nossos pesquisadores, para os coordenadores de programa. E essa é a configuração do nosso grupo gestor, que permanece, né? Permanece até hoje dessa forma, e tem a consultoria técnica de Rodrigo Meirelles. Rodrigo faz parte do nosso repositório. Então, já falei um pouco sobre isso, né? A política que foi definida pelo nosso conselho se definiu que depois de 6 meses, os livros, depois de 6 meses publicados, eles são disponibilizados. Hoje, a gente tem tido algumas falhas, porque a produção anual da EDUFBA
aumentou bastante, apesar da crise, apesar de uma série de razões, mas às vezes a gente não está conseguindo acompanhar essa disponibilização, né, com os 6 meses. Mas atendemos a todos aqueles autores nossos que nos pedem para disponibilizar, às vezes até por questões especiais, disponibilizamos antes dos 6 meses. Como foi o caso agora na pandemia. Ocorreu que alguns livros que nós estávamos publicando eram livros que envolviam pesquisadores de outros países. E com o impedimento de nós enviarmos qualquer encomenda para o exterior, nós achamos que era mais do que justo que nós disponibilizássemos os livros, né, em acesso aberto, para que eles tivessem acesso e pudessem já utilizar o seu livro. Aí é o nosso... a cara principal, né, a página principal do nosso repositório. Lembrando que quem pode depositar, tudo isso está nos documentos disponíveis, mas reforçando, né? Muitos... mas já está lá nos anais, publicado pelo evento. Sim, mas está nos anais, no meio de um monte de outros textos, e você é um pesquisador da instituição. Então, traga o seu texto para a sua comunidade, traga seu texto para a sua instituição, né, para dar essa visibilidade. O documento ele é inserido por auto-arquivamento e será depois autorizado pela administração do RI e validado pelo sistema de bibliotecas. Por quê? Porque o sistema de bibliotecas ele vai conferir todos os metadados. Nós já tivemos muitos problemas, porque às vezes as inserções não eram feitas de forma correta, e isso prejudica o acesso, porque eu vou procurar, quando eu coloco nos buscadores, eu vou usar termos, né, de referência. E se você coloca com termos errados, escrito errado, ou mesmo até inadequado, ninguém vai chegar até o seu documento. E dá como resultado, né, no momento da implantação, algo que foi fundamental para que nós começássemos a povoar o repositório, foi a designação de um gestor. Na época, Rodrigo Meirelles ainda não era professor da UFBA, mas ele foi contratado para ser gestor do repositório, com a equipe de 4 estagiários de biblioteconomia e arquivologia, e aí eles fizeram uma coleta dos artigos dos docentes e discentes e técnicos em bases de dados de acesso aberto e trouxeram essa produção para o repositório, né? Bom, em 2011, nós fomos vencedor do desafio do IBICT, que premiou o repositório com o maior número de artigos científicos depositados. Então, em 2011, nós tínhamos 2,5 mil inserções no nosso repositório de artigos científicos. Também se destacou o repositório várias vezes no ranking do repositório, né, do Brasil, como reforçou o Willis no início da apresentação. E aí começou todo um trabalho, né? O repositório só estava implantado e a gente precisava agora que, de fato, se acreditasse no repositório, que o pesquisador acatasse, né, a disponibilização do seu conteúdo, e fizemos várias apresentações em unidades de ensino, em programas de pós-graduação. Rodrigo Meirelles com sua equipe, eu também, algumas vezes, quando eu tinha alguma oportunidade, e foi criado, então, o Núcleo de Disseminação do Conhecimento em 2012. E criamos aquele veículo que permanece, né, até hoje, o Alerta, e é um veículo para justamente disseminar a produção, o que está disponível no repositório. Então, semanalmente, vocês devem receber os e-mails. Além de nós colocarmos os últimos trabalhos depositados
nós colocamos também, fazemos uma pesquisa a partir de termos, né? E divulgamos todos os trabalhos relacionados àquele termo que foi selecionado para aquela semana. A gente seleciona 3 termos por semana e essa divulgação é feita periodicamente, né? E nós já publicamos 384 números do alerta. Inclusive, esse foi o que saiu ontem, então ele é divulgado todas as terças-feiras, e o acumulado de publicações, ela se encontra no nosso site do Núcleo de Disseminação do Conhecimento. Aqui nós temos um modelo de uma divulgação que a gente faz, tanto a editora da UFBA como o Sistema de Bibliotecas, o SIB, são comprometidos em divulgar o repositório. Obviamente que a editora hoje está voltada para a divulgação da sua comunidade, mas obviamente que a partir do momento que a gente divulga a comunidade da EDUFBA, a gente está contribuindo para a divulgação do repositório, né? Além de nós termos a possibilidade de cada pesquisador saber os dados estatísticos do seu documento que está lá disponível, eu trago aqui os números, né, a partir de 2011, né, a partir de um ano da sua implantação, até os dias atuais. Então, em 2011, nós tínhamos 4.617 documentos, e hoje nós temos 29.117 documentos. Eu parabenizo e agradeço aos pesquisadores da UFBA que têm contribuído para ampliar cada vez mais esses números. Aqui nós temos também os dados a partir da tipologia, né, que são os artigos, livros e capítulos, teses e dissertações. Obviamente que o maior crescimento que nós tivemos foi de teses e dissertações, porque houve uma migração da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a partir de orientações do IBICT, uma migração para o repositório. Temos também outras produções, e hoje a média de acesso, esse ano, que não é um ano que a gente o ano ainda faltam 3 meses, né, para acabar, a média que a gente tem mantido de acesso é de 4.748 usuários por dia. Em 2019, nós tivemos, que é o dado do ano fechado, 5.414 usuários dia. Iniciamos, em 2011, nós tínhamos cerca de 1.500 usuários. Concluo aqui a minha apresentação. Concluo assim a minha apresentação e estou disponível para as perguntas e para também que Rodrigo possa complementar, ele que foi essa peça-chave na parte tecnológica, juntamente com o CIB e o IBICT, para que hoje nós estarmos aqui hoje comemorando, né, esses 10 anos do repositório. Isso aí, Flávia. Obrigado, Flávia. Excelente apresentação. Gostaria de agradecer ao CIB, né, a professora Ivana, pelo convite, parabenizar aí a iniciativa da comemoração dos 10 anos do repositório da UFBA. Estou muito feliz, né, em ver esse repositório comemorando 10 anos de existência, né. E, assim, Flávia apresentou aí um panorama dos 10 anos do repositório, todo o processo de implantação, os desafios, né, como eles foram solucionados, né, ou solucionados da melhor maneira possível, as principais conquistas, né, que foram conseguidas aí, junto com toda a equipe. E assim, o importante da fala de Flávia é que o repositório ele nasce por meio de um projeto, né? Ele foi planejado. Então, assim, por meio do trabalho que nós desenvolvemos coletivamente no repositório da UFBA, junto com todo o grupo gestor, a gente recebeu diversos convites para visitar diversas instituições para relatar essa experiência.
Eu mesmo viajei bastante para outras instituições para fazer isso. Até hoje, né, eu ainda recebo convites para relatar essa experiência nossa. A Flávia também já teve várias também, né? E, assim, uma pergunta que sempre vem é: quais são as principais dificuldades no processo de implantação de repositório, né? E uma coisa que é importante enfatizar, que não é apenas a instalação de um programa, né? O Space, o software, a gente pode ter a dificuldade de implementar a ferramenta, o conhecimento da ferramenta. A gente tem pouca documentação ainda sobre o Space, né? O primeiro manual em português foi publicado em 2010, a gente ainda não tem um outro manual em língua portuguesa, por exemplo, que trate de como utilizar, além de alguns tutoriais disponíveis na web. Então, pensar assim, o software, né, o Space, ele é apenas uma ferramenta, mas o repositório ele precisa estar vinculado a uma política institucional, a uma participação efetiva da comunidade, né? E a ideia do repositório sempre foi essa, ser gerido de modo colaborativo, por isso a ideia dele ser criado por um grupo gestor, um grupo interdisciplinar, né, que tem participação do Instituto de Ciência da Informação, do STI, da Pró-Reitoria de Pesquisa, para ligar também a questão da pesquisa, a questão institucional, o CIB, que participou da coordenação técnica, né? Eu continuo contribuindo na medida do possível também, como eu posso, mas a ideia é essa, que sempre se pergunta, qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gente pensar numa política, pensar em envolver a comunidade. O repositório é da comunidade. O próprio conceito de repositório é esse, é de você criar comunidades, as unidades de ensino, os órgãos estruturantes serem comunidades e ser um trabalho colaborativo, assim como é a gestão do nosso repositório, que é uma gestão colaborativa. E às vezes as pessoas se prendem um pouco somente com o software, com a instalação do software, que é uma ferramenta que é importante, precisa ter o domínio, o conhecimento, precisa. Mas o repositório não é só a instalação de um software, né? Isso o Flávia colocou muito bem. E também os números apresentados por Flávia, né, apontam que o repositório está consolidado, né, nesses 10 anos de existência. A gente veio uma média, né, um crescimento, uma média de acesso muito grande, né? Essa média de acesso de 5 mil, por exemplo, é de um grande portal. Eu arrisco a dizer que poucos sites, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, a não ser o portal principal, tem uma média de acesso tão grande quanto esse. Significa que ele está consolidado, que ele é utilizado, é uma ferramenta importante de acesso. E assim, e antes da gente aqui para o público, né, eu faço já uma pergunta para a Flávia, para a gente esquentar um pouquinho, começar a perguntar, né? E aí, Flávia, agora anos de repositório já consolidado, quais são as perspectivas aí para o repositório da UFBA? Bom, eu acho que a gente continua com esse desafio, que é o desafio da comunidade, né? Da comunidade se comprometer a disponibilizar o seu conteúdo, a disponibilizar o conteúdo produzido. Algo que já está em andamento e que isso, de fato, é importante, que é a atualização, né, do software. Isso já é uma batalha antiga, né? Eu sei que hoje, inclusive, o STI é a alma, o coração, é tudo da UFBA, porque nós estamos dependendo totalmente da tecnologia da equipe do STI para todos os passos, né? E para esse semestre suplementar. Mas eu espero que isso, de fato, esteja próximo, porque a gente terminou perdendo um pouco de... eu acho que o que talvez a gente não tenha mantido, né, no ranking, a nossa posição, que sempre foi uma posição entre os 5 primeiros repositórios do Brasil, muito em função desse atraso na implantação da atualização, né, do programa. Uma coisa também que eu gostaria também de completar é que hoje o repositório é objeto de estudo, né? Nós temos no próprio disponível no repositório 10 dissertações que tem o repositório como tema. Eu mesma já orientei 3. Nós temos 3 TCCs, temos 13 artigos, 11 publicações em evento e 3 artigos, e uma tese que é a minha. Então, isso tudo é fruto, nesses 10 anos,
como o repositório despertou interesse, né, para também ser estudado e trazendo também contribuições. Porque na hora que alguém pesquisa com relação ao repositório, ele traz no seu estudo contribuições para a melhoria disso, né? Nós temos ainda um pouco de desequilíbrio nas áreas, né, no conteúdo das áreas. Temos uma certa disparidade entre a produção, vamos dizer, de uma área, por exemplo, de saúde com relação à área de letras. Tudo bem, nós sabemos que a área de saúde ela publica muito mais, mas talvez a área de letras não esteja o suficientemente mobilizada para disponibilizar o conteúdo produzido. É isso, já falei muito. Não, imagino. Então é isso, essa questão da conscientização é bastante importante, né? Até mesmo porque muitos usuários ainda não conhecem, né, o potencial do repositório, né? Flávia não trouxe aqui, não trouxe, a gente não trouxe números específicos de um material específico, né? Mas, por exemplo, a gente tem livros que tem mais de 100 mil acessos, por exemplo, ele foi baixado mais de 100 mil vezes. Então, é uma forma de você também dar visibilidade à produção. O repositório, ele também pode e deve ser utilizado como ferramenta de gestão, de pesquisa, né? A gente consegue fazer um mapeamento de toda a produção da universidade. Então, por exemplo, ele é organizado por comunidades. Então, as unidades de ensino, elas são comunidades, e dentro das comunidades a gente tem subcomunidades. Vou dar um exemplo do Instituto de Ciência da Informação. No Instituto de Ciência da Informação a gente tem o Instituto de Ciência da Informação é uma comunidade, e dentro dela a gente tem uma subcomunidade, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. O que a gente consegue? A gente consegue mapear a produção do Instituto de Ciência da Informação, do programa, e a gente consegue também, por meio do repositório, mapear a produção da UFBA. Obviamente que não está toda a produção no repositório, mas, assim, no âmbito das teses e dissertações, por exemplo, dos programas de pós-graduação, ele tem avançado muito com o tempo, né? E, às vezes, há ainda alguma resistência na questão do depósito das teses e dissertações, por dúvida de, vai perder, não vai ser mais inédito a minha tese, eu quero publicar como livro, né? E eu já vou dar outra futucada aí, para a Flávia comentar um pouquinho disso, dessa confusão que há entre tese e livro. Não vou colocar no repositório porque eu quero publicar minha tese como livro, que é algum dos empecilhos para os programas de pós-graduação que ainda não aderiram ao repositório nas suas regulamentações internas. Pois é, isso é fato, né? Nós temos vários casos, porque muitos editais, o próprio edital da EDUFBA, de publicação, ele diz que o original tem que ser inédito. Só que as pessoas não entendem que a tese é a tese, a dissertação é a dissertação, o TCC é o TCC. Isso aí, eu fiz esse trabalho de pesquisa para apresentar uma banca restrita. Eu quero transformar minha dissertação, minha tese ou meu TCC em uma publicação, em um livro, para atrair milhões de leitores. Obviamente que eu não posso usar o mesmo original que eu defendi para apresentar a uma editora para seus leitores. Por quê? Porque nós sabemos que não é uma questão da linguagem, é uma questão de estrutura. O livro tem que ser algo mais enxuto. O leitor ele não quer saber detalhamento da sua metodologia. O leitor também não quer um monte de citações diretas, né? Então, é preciso reformular. E é isso que as pessoas não entendem. É um trabalho? É. Muitos não conseguem. Eu mesma não consegui fazer essa reformulação. Nós tínhamos, eu e Suzane, estruturado o sumário de um livro, que eu sei que seria um sumário de um livro muito importante, né, desse nosso trabalho de pesquisa. Mas, infelizmente, outras coisas foram surgindo e nós não tivemos oportunidade de fazer. Fizemos, sim, vários capítulos de livro, apresentações e seminários. Uma coisa que Rodrigo também esqueceu de ressaltar é que nós fomos convidados também para capacitar, gente, muitas equipes de universidades.
Nós capacitamos as bibliotecárias, que foram, na ocasião, quase 300 bibliotecários e bibliotecárias da Unesp. Nós fizemos essa capacitação através da FEBAB e outros cursos que nós demos, né, capacitando pessoas do Brasil todo. Então, isso é muito importante, porque não era Rodrigo e Flávia, era o repositório institucional da Universidade Federal da Bahia. Então, isso é muito importante, a gente saber se posicionar institucionalmente. Então, o que nós estávamos ali divulgando era o repositório institucional da UFBA, que era uma referência para tantos outros que foram implantados depois. E também, Flávio, é uma coisa que você destacou na sua apresentação em relação à área de artes, né? Por exemplo, a Universidade Federal da Bahia tem a Escola de Artes, a Escola de Música, de Teatro, e a gente sabe que não tem tantos, né, meios de publicação quanto, às vezes, outras áreas têm, e também tem um tipo de produção bem peculiar, né? Então, o repositório também, ele nasce com essa ideia de dar uma oportunidade para que essas áreas também possam colocar esse tipo de materiais que, às vezes, não são publicados pelos meios formais, né? Isso aí foi uma das ideias iniciais do próprio repositório também, abrigar essas comunidades. Você quer comentar mais alguma coisa, Flávia? Não, acho que tem perguntas aqui, Rodrigo. Eu não estou vendo, não. Tem? Eu estou vendo aqui uma pergunta de Rafael, que é uma curiosidade, como fica a questão da capacidade de armazenamento? Olha, Rafael, claro que existe um limite, mas estamos ainda muito, 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 muito longe desse limite, né? Eu acho que foi muito bom a universidade ter participado, né? Na época, nós termos tido essa oportunidade, fazer esse projeto, ser contemplado, para justamente a gente hoje poder ter uma certa tranquilidade nessa capacidade de armazenamento, né? Agora, o que a gente orienta, e provavelmente agora, né, que nós temos um maior entendimento da própria funcionalidade do repositório, e algo que essa equipe que está discutindo a nova proposta de política, que com certeza eles vão delimitar, é o tamanho dos arquivos. Porque, claro, os arquivos eles podem ser salvos de formas diferenciadas. Então, nós temos que, de fato, para poder a gente ter espaço disponível por muito, muito, muito tempo, termos o cuidado de disponibilizarmos o conteúdo em formatos que não fiquem tão pesados. Até porque a questão não é só ocupar o espaço, assim, o que aquele arquivo demora para ser baixado, para ser aberto. Então, acho que essa é uma orientação fundamental que hoje o próprio grupo que está discutindo a nova proposta tem que inserir, tem que se lembrar. Até por isso, eu mesma sou professora do curso de design. Então, os nossos alunos nos TCCs, eles têm trabalho que são trabalhos bastante pesados. Tem vídeos, tem muito trabalho com aplicativo e produtos mesmo. Então, é um arquivo muito grande. Então, a gente vai ter que delimitar. Não vai colocar todos os anexos, e sim os anexos principais, né? Algo assim, a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu ver se tem ainda alguma pergunta aqui, Flávia. Tem, Diana. Está conseguindo ver quais os maiores desafios que uma instituição poderá ter com o início da implantação de um repositório institucional e quais os cuidados precisam ter no início? Foi algo que Rodrigo falou, eu falei pouco, mas Rodrigo reforçou. É o seguinte, você tem que, de fato, primeiro, a administração central da universidade,
ela tem que ter o entendimento da importância, né? Os gestores têm que ter importância, entendimento dessa importância e, de fato, ter uma política que contemple todas essas questões que nós colocamos no decorrer, né? Por exemplo, a Universidade do Minho, ela fez algo interessante. No início, quando ela implantou logo o repositório, claro que uma instituição, gente, europeia, que tem recursos que nós não temos, num país também, né, muito pequeno, que tem uma fundação no país que bastante atuante, que, de fato, ela emprega muitos recursos na pesquisa de lá. O que é que eles fizeram? Na Universidade do Minho, os departamentos, no final do ano, recebiam mais ou menos recursos a depender... Bom, primeiro ressaltando, a estrutura lá é departamental, ela não é por unidades de ensino, são departamentos, né, que são como as nossas unidades de ensino. Então, esses departamentos recebiam, cada trabalho depositado recebia uma pontuação, e no final, no ano seguinte, eles iriam receber mais ou menos recursos, a depender do que foi depositado no repositório. Depois, eles permaneceram com essa política durante alguns anos, e quando essa prática realmente foi abarcada por toda a instituição, eles fizeram o quê? Obrigatoriedade. Agora é obrigatório, né? Então, teve um período experimental, que foi um período de incentivo, e depois veio a obrigatoriedade. Particularmente, eu acho que a gente não pode ter uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade para alguns documentos, como teses e dissertações. Eu acho que teses e dissertações, sim, nós devemos ser obrigados a depositar, né? Até porque se trata de instituição pública, e eu acho que desenvolvido todo o trabalho, né, durante o percurso da pesquisa gratuitamente, nas dependências da instituição. Então, eu acho que é importante. Mas, assim, é fundamental uma política muito clara, Diana. E você tentar, de fato, fazer com que a comunidade da instituição entenda e absorva a importância que é o repositório para uma instituição, o que é que ela representa. Tem mais uma pergunta, Flávia. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver. Cadê? Tem uma pergunta aqui de... Pronto, tem mais uma aqui. Pronto. O RI-UFBA já é considerado um repositório híbrido? Bom, eu particularmente não sei responder. Híbrido em que... Em que sentido, né? Em que sentido, né? A gente tem uma diversidade de tipologias documentais que são inseridas nele, né? Agora a gente precisa mais detalhamento desse conceito de híbrido, mas ele tem uma variedade de tipologias documentais, né? Dentro dele, temáticas e de tipologias documentais. Não sei se respondi a pessoa. Tem uma pergunta de Vana aqui, ó. Como poderíamos sensibilizar a comunidade UFBA para compreender a importância do RI? Eu acho que, assim, Ivana, uma coisa que é muito importante é nós mostrarmos que há dados estatísticos para o que você disponibiliza. Então, eu creio que você disponibilizar, assim, como durante alguns anos nós fizemos o seguinte, não era uma premiação, mas a gente homenageava os 10 livros mais acessados do repositório. Então, por que não homenagearmos os 10 documentos mais baixados do repositório, independente de ser livro ou então por categoria? Então, acho que esse é um movimento importante, porque o autor fica sabendo, poxa, meu livro tem 100 mil downloads, meu livro já teve, sei lá, 22 mil. Eu lembro que uma vez eu mesmo fiquei toda orgulhosa, porque minha tese tinha 4 mil e tantos downloads. Então, assim, isso é um orgulho para o pesquisador.
E talvez isso estimule que os outros pesquisadores também, poxa, eu também quero saber, né, como é a aceitação do meu trabalho. Então, acho que a gente estimular e premiar, que não seja um prêmio, mas uma homenagem, né, a esses que estão disponibilizando os seus trabalhos, mostrar quantos acessos ele teve, acho que isso é uma coisa. E usar as redes como a gente tem usado, né? Acho que no momento que houver essa mudança, né, a nova proposta da política, a gente tem que, de fato, investir. Hoje a gente tem canais que na época nós não tínhamos, né? A gente tinha o quê? O Facebook, mas hoje a gente tem as redes sociais, né? E eu acho que vocês já estão fazendo um trabalho bacana de divulgação, né? Vocês têm feito. Nós, da editora, fazemos a nossa parte com relação aos livros que estão lá. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu sempre digo que é uma catequese. A gente vai catequizando as pessoas, né? Aos poucos. Só verificar se tem mais algum aqui para a gente também passar para o Willis, que ele... Pronto, então a gente não tem mais perguntas, né? O Willis já está de volta aí. Está sem microfone. Eu não estou te escutando, Willis. O microfone deve estar desligado. Desculpe, pessoal, o microfone está desligado. Muito obrigado, né, a professora Flávia, professor Rodrigo, né, por nos proporcionar uma excelente palestra, né, e uma tarde com ricas informações acerca da história do nosso repositório. Esse plano, de que forma ele foi planejado, ele foi instalado, e quais foram as medidas que foram executadas, né, para que ele possa ter êxito no seu funcionamento. Eu queria resgatar uma fala do professor Rodrigo, que ele falou lá na apresentação, que tem muitas instituições que pensam só na instalação do repositório, mas tem que pensar também no depois. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no repositório para trabalhar, em 2000, eu entrei na UFBA em 2015, mas comecei a trabalhar com o repositório em 2016, juntamente com o Jamil. Eu percebi que o repositório ele tinha um perfil no Google Analytics, porque como o módulo de estatística do repositório ele não é tão robusto, né? O Google Analytics ele dá mais possibilidades para trazer dados que a gente possa trabalhar com esses dados. Um dos dados, por exemplo, que eu obtive lá, eu percebi já que mais de 150 países no mundo já acessaram o nosso repositório. Isso aí é um grande feito, né, do nosso repositório. Também, eu vi que em 2017 já teve 1.700.000 acessos ao ano, né, no nosso repositório. Já alcançou a marca de 1.800.000 em 2018. Outra medida também, que foi feita pelo professor Rodrigo, né, eu cheguei, foi instalar o repositório, cadastrar o repositório, na verdade, em diretórios estrangeiros de acesso aberto. E isso faz com que dê visibilidade ao repositório. Esses diretórios, eles são lá da Inglaterra, né? E aí, o repositório tem pessoas que acessam o repositório de fora do país. Da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, e isso aumenta a visibilidade da nossa produção, que é feita aqui na nossa instituição também. E também, através das falas de vocês, percebemos o quanto é importante realizar esse resgate da história, né? Pois é através da história que podemos ter subsídios para promover planejamentos, soluções futuras, para que o RI, ele possa destacar, ele possa vir destacar também o importante papel que ele cumpre na comunicação científica da nossa universidade. Vamos supor, como o Rodrigo falou, né, se tivéssemos, não existisse um repositório, toda a produção da UFBA ela estaria pulverizada em vários sistemas de informação. E isso traria grandes problemas para os nossos pesquisadores para fazer essas pesquisas, né? Agora, como temos um sistema em que podemos colocar toda a produção acadêmica, isso facilita bastante. Principalmente nesse período de pandemia, né? Que estamos afastados, não podemos ter acesso aos conteúdos físicos, né? Da biblioteca. Outra coisa também que a professora falou também, né? É trabalhar na questão da padronização dos conteúdos que são inseridos, né, dos metadados que são inseridos no repositório. Em 2018, a nossa equipe fez um trabalho excelente
A gente padronizou mais de 20 mil arquivos do repositório através do software Biblic Refine. Sem esse software, a gente não conseguiria fazer, trabalhar com essa massa de documentos. E percebemos que com esse problema nos metadados, estava impactando também na pesquisa dos usuários, no retorno, né, dessa pesquisa, e também no envio de uma cópia do documento, né, para a BDTD, para o ISBR, que por sua vez também vai falar referência a nível da América Latina e também para o OpenNet, que é um repositório que é um diretório também da Europa, né, que dá visibilidade às produções científicas dos países, né. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, parabenizando vocês aqui por essa excelente live. E agora, aproveitando também o momento, a equipe do Sistema de Bibliotecas, que é responsável pelo nosso Facebook e Instagram, decidiram criar cards em uma logo comemorativa dos 10 anos do RI. Legal. E a partir de hoje será realizada a campanha nas redes sociais do CIB, homenageando um dos responsáveis por tornar o repositório uma realidade, né? Quem? Os nossos usuários. E sem ele, o nosso repositório não poderia alcançar este lugar que ele está hoje em dia. Essa aqui é a logo, né? A logo dos 10 anos do repositório. Essa aqui é um dos cards, né? Uso de tecnologias para ter acesso à produção acadêmica. Vocês percebem que a fala na primeira pessoa, né? É o usuário falando o que ele faz, né? Utiliza tecnologias para ter acesso ao nosso conteúdo do nosso repositório. Não deixe o conhecimento morrer. Compartilhe com acesso aberto. Mais uma vez, né? Falo na primeira pessoa, remontando aquela questão, né? Do acesso aberto. Que a Flávia e o Rodrigo falou aqui na palestra, né? Que é muito importante, porque em tempos agora de pandemia, em que aumentou de maneira substancial as pesquisas, principalmente na questão do coronavírus, é muito importante a gente ter esses conteúdos em acesso aberto, porque eles, estando em alguma revista de acesso restrito, dificulta muito, né, o acesso e a pesquisa dos nossos usuários. Pode passar o próximo slide. Prefiro disponibilizar minha pesquisa em um único local virtual, foi o que eu falei anteriormente. Imagine se tivéssemos toda a produção da pulverizada, né, em diversos sistemas. Isso aí ia dificultar bastante o acesso à pesquisa da comunidade UFBA, tanto quanto também da comunidade externa à UFBA também. Pode passar, próximo slide. Tenham acesso à produção científica onde estiver. E esse card aqui remete à questão do acesso remoto, né? Aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo, você vai ter acesso ao conteúdo do repositório. Só acessar repositório.com.br, você terá acesso a todo o conteúdo, grande parte do conteúdo que temos aqui na nossa instituição. É isso, pessoal. Mais uma vez, agradecer a vocês, e vocês dois que foram fundamentais, né? Sem vocês, acho que não teríamos repositório aqui na nossa instituição. Agradecer bastante a Flávia, né, pela parceria que ela tem com o CIB. Sempre quando precisei de alguma informação, de alguma ajuda, ela sempre esteve pronta, né, a me ajudar também. Rodrigo também, logo que eu entrei no repositório, não conhecia nada sobre o repositório. Ele se disponibilizou a fazer vários encontros, dar vários treinamentos, né, me ensinou muita coisa sobre o repositório. Te agradeço bastante, Rodrigo, por toda a ajuda que você nos deu. E é isso, pessoal. Estamos chegando a mais um final de uma edição do Registro de Formação. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito bom ter todas as pessoas que nos assistiram aqui também nessa live. Siga nossas redes sociais, né? O nosso Instagram e nosso Facebook também. E até a próxima quarta-feira com mais uma edição do nosso Registro de Formação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais.